Nossa, professor, você está fazendo uma salada. Tô mesmo. Tô, porque a intenção é a gente entender bem como trabalhar com esses caras aí. Width, qual vai ser a minha largura? 770 pixels. Tá? Qual vai ser o meu tamanho aqui? 100%. Por que 100%? Nós vamos ver já já o porquê 100%. Tá? Border, 0. Né? Não quero borda. Para essa tabela também não quero borda. Cell padding, 0. E cell spacing, 1. Igualzinho lá em cima. A gente fez isso. E alinhamento, centro. Tá? Então olha só. Table, abertura da tag. Width, largura 770. Altura 100%. Borda 0. Espaçamento interno 0. Espaçamento entre as minhas células e a minha coluna e a minha tabela 1. E alinhamento da minha tabela, centro. Tá? Estou olhando pelo centro. O que eu vou fazer? Vou abrir uma linha, certo? O que vai ter nessa minha linha? Abri e fechei a linha. Não vou colocar nenhum atributo, tá? Na minha tag tr, não vou colocar nenhum atributo. E vou abrir a minha coluna, a minha tag td. Tá? A minha tag td, vou abrir e fechar. E vou abrir uma nova tag. Essa é nova, hein? Prestem atenção. A tag se chamará iframe, ok? Não é iframe. Quer dizer, em inglês é iframe, né? Se fosse pelo da Apple seria iframe, mas como é da DirectArt é iframe, ok? Brincadeira, tá, gente? Eu sei que tem umas brincadeiras idiota, mas é pra gente descontrair e entender. O que eu vou colocar aqui agora? Vou colocar um atributo chamado name, tá? Prestem atenção. Abri e fechei aspas. O name disso aqui será principal. Opa, vocês estão começando a entender o que vai acontecer, né? SRC. O que vocês lembram do SRC lá do link? Qual é o meu link, certo? Aonde está? Dentro da imagem, desculpa. Onde está essa imagem? Então aqui eu vou colocar como se eu estivesse trabalhando com uma imagem, mas estou trabalhando com um frame, tá? Vou colocar igual home.html. Perfeito? Espaço. Vou colocar um margin height. O que é o margin height? Margem vertical, tá? 0. Não quero margem. Margem horizontal, 0. Tá? Também não quero margem horizontal. Frame border, borda do frame, 0. Não quero. Altura vertical desse frame, 500. 500 o que? Pixels. Scrolling. O que é o scrolling? No. Vamos entender já vamos entender. Width. O que é o width? Width é a minha largura desse frame, tá? Fechei o frame, faltou fechar a... Opa, fechei o frame, desculpa, fechei a abertura do frame. Agora fechei o frame e agora falta fechar a minha coluna, tá? Então eu criei um frame dentro de uma coluna, ok? Falta fechar o que agora? Só falta fechar a minha linha tr, a tag tr. Tá confuso? Vou explicar já para vocês, vou deixar bem certinho. Vou fechar minha tabela. Fechei minha tabela, tá? Olha o tamanho do código, gente. Presta atenção nisso. Já está virando uma salada de frutas. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Imaginem só se fosse tudo assim. Se a gente não estivesse organizando. Tivesse tudo, se não tivesse a indentação. Dava para se achar? Não faça isso aqui que eu estou fazendo, tá? Estou só fazendo uma... Dava para se achar no código?
Não dava para se achar no código. Olha a salada que virou isso aí. Então, assim, por isso que é extremamente importante, e é por isso que eu falo... Opa, acho que eu pulei um pouco aqui. Aí, fechou. Beleza. Por isso que eu falo, e bato sempre nessa tecla. Gente, vamos trabalhar bonitinho, tá? Vamos colocar a indentação, vamos fazer bonitinho o espaçamento ali, porque senão você se perde mesmo, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o seguinte, vou abrir uma nova tabela. Meu Deus, professor, não vai ter jeito, a gente não vai conseguir se achar. Vai sim, fica tranquilo. Vou abrir uma nova tabela, width 770, tá? Height 60, ok? Pixels, border 0, tá? Cell paging 0, cell spacing 1, ok? Alinhamento center, tá? E background color, BG color, vou colocar CCCCCCC, que é um cinza claro, um cinza fraco que eles chamam. Beleza, abri a tabela, table, width 770, height 60, border 0, cell paging 0, cell spacing 1, align center e background color CCCC. Tá? Vamos lá. Falta fazer o que? Abrir uma linha. Aqui é mais pra gente pegar a manha aqui da coisa mesmo. Abrir uma coluna. Vou alinhar essa coluna pelo centro, tá? E vou colocar um estilo nela aqui. Essa aula é grande, esse projetinho, então por isso que eu tô dando uma acelerada. Até porque fica muito grande o arquivo depois para editar e etc. Vou colocar aqui CCCC também, ponto e vírgula, fonte. Esses arquivos estarão todos lá no portal, tá? Então não precisa se preocupar. Ai, meu Deus do céu, o professor passou rápido, não deu tempo. Tá tudo lá no portal, você pega por lá. Eu podia ter copiado isso aqui, né? Um cabeção mesmo. Podia ter copiado isso aqui lá de cima, mas tá bom. Tô colocando aqui os mesmos atributos que a gente usou lá em cima, eu tô atribuindo aqui, tá? Não precisa se preocupar não. Os mesmos atributos que eu estou usando aqui, a gente usou lá em cima, tá? Vou fechar o cara aqui. Ok? E vou fazer o seguinte. Dentro de uma coluna, eu vou colocar esses links aqui. Tá legal? Dentro dessa coluna eu vou colocar esses links aqui. Abri só uma coluna, não estou colocando mais e vou colocar um... Como que é o nome dessa coisinha que eu estou fazendo ali? Eu sempre esqueço. Isso aqui, o nome desse símbolo aqui, não sei qual que é. Eu sei que é aquelas duas setinhas assim na vertical que tem no teclado, normalmente fica do lado esquerdo, se for a BNT2, fica do lado esquerdo, do lado do Shift, você tem que dar Shift e barra invertida, Shift barra invertida, ele faz essa... Eu estou colocando aquilo ali, mas é só para enfeitar um pouco, tá? Só para enfeitar, vocês já vão ver o resultado final. Ctrl V aqui, Ctrl V. Tá? Vou fechar a minha... Opa. Vou fechar minha coluna aqui, só que essa linha aqui eu preciso indentar ela. Tá errada. Eita lasqueira. Indentei. Deixei. Não pode deixar desdentado, tá? Tem que identar. Vou abrir mais uma linha aqui. TR.
Vou abrir uma coluna, TD, todos os direitos reservados a meu site.com.br tracinho 2011, fechei a coluna, falta fechar a linha, fechei a linha, falta fechar a tabela. Qual tabela, professor? Essa aqui, ó, essa última tabela que a gente abriu. Vamos dar uma reanalisada no código aqui? Vamos lá. Abri uma tabela com essas características, tá? Abri a tabela, depois abri uma linha, depois abri várias colunas, tá? Depois fechei a minha linha, abri uma nova linha. Tudo indentado, bonitinho no código, tá? Para ficar bem legal. Abri uma nova linha, abri uma nova coluna. Fechei a linha e aqui sempre no finalzinho da coluna eu fecho ela, tá? Fechei a tabela. Então essa primeira tabela aqui matou. Não tem mais nada dela. Vamos para a próxima tabela. Abri uma tabela nova com essas características, tá? Esses atributos. Abri uma linha, abri e fechei uma coluna. Essa coluna, ela tá com o conteúdo dela aqui. Isso aqui tudo poderia se substituir por um texto, não poderia? Quer dizer que dentro dessa célula aqui iria ficar um texto normal, mas eu coloquei uma nova tag que se chama iframe, tá? Com o nome principal e apontando aqui inicialmente, né, para um link home.html, apontando o endereço home.html. Margem vertical, margem horizontal, a borda desse frame, tá? A altura desse frame e esse scrolling. O que é o scrolling? O scrolling é nada mais é do que se eu quero ou não que apareça o scroll, ou seja, aquela barra essa barrinha aqui, ó, de rolagem, tá? Scrolling é barra de rolagem. Então, se eu quero ou não que apareça a barra de rolagem. Eu não quero que apareça a barra de rolagem nesse frame, tá? Não quero. E a largura, tá? Normalmente a gente coloca a largura e a altura assim um do lado do outro. Aqui eu dei uma confundida. Fechei o frame, tá? E fechei a coluna. Olha aqui, ó. Aberta a coluna aqui, fechada a coluna aqui. Foi aberta a linha aqui, fechei a linha aqui. Fechei a tabela. Então, mais uma tabela morta, tá? Matou a tabela, acabou aqui. E aqui eu praticamente copiei a minha coluna, a minha primeira tabela, tá? A diferença é que eu abri ela com essas tags, com esses atributos, abri uma linha e abri só uma coluna, tá? Por que eu fiz isso aqui? Porque daí eu coloquei indentado bonitinho o código, mas eu coloquei vários links, certo? Até inclusive não mudei aqui os links, ó. Só para repetir como está lá em cima, vou colocar empresa, como é que é? Empresa, produtos, serviços e contato, certo? Contato. Ok, abri a linha, abri a coluna. Olha onde termina aqui a minha abertura da coluna. Isso aqui é só as características dessa coluna, mais nada. Aí eu tenho os links, tá? A abertura da tag A são os links. 1 link, 2 link, 3 link, 4 link, 5 links, tá? A diferença é que aqui eu coloquei um espaço, esse símbolo doido, espaço, tá? Espaço, símbolo doido, aí vem pra cá e assim por diante. Fechei a coluna com todo esse conteúdo, fechei a linha e agora fechei abri uma nova linha, coloquei só esse conteúdo dentro da minha coluna e fechei a linha. Abri e fechei a coluna, abri, fechei a linha, fechei a tabela. Então olha só, eu deixei toda a minha página, onde termina o meu body aqui, ó. Toda a minha página eu deixei ela delimitada em 3 tabelas, ok? Vou fazer o seguinte,
agora para a gente dar uma caprichada aqui. Vamos comentar as minhas tabelas para eu entender exatamente o que eu fiz. Então olha só, como que eu faço um comentário dentro do HTML? Abre com o sinalzinho de maior aqui, como se eu estivesse fazendo uma tag, coloca ponto de interrogação, traço, traço, tá? Tracinho, tracinho ou menos, menos. Ele vai comentar tudo que está abaixo disso. Não posso comentar tudo isso, eu só quero fazer alguns comentários. Aí eu vou colocar o símbolo que eu gosto de trabalhar aqui, né? E vou colocar assim, ó, tabela menu, ok? Vou deixar bem bonitinho e organizado aqui o código. Faço de novo essa quantidade. Eu sou tão caprichoso nisso aqui. Eu acho que o cliente merece ter esse tipo de trabalho, de serviço, que eu copie exatamente a quantidade de símbolos que eu, independente do símbolo que eu utilize, eu copio de um lado para o outro, tá? Traço, traço ou menos, menos, fecho o comentário. Ó, é como se fosse a abertura de uma tag, né? Como se eu estivesse abrindo uma tag. A diferença é que aqui eu utilizo o sinal de maior, utilizo o ponto de interrogação, traço, traço, toda essa calhamaço de símbolo, tabela menu, e aqui eu fecho. Ctrl C, copiei essa linha, venho na próxima tabela aqui, Ctrl V. Deixa ela aqui colada com o código, que normalmente comentários são colados com a lateral com o lado esquerdo, tá? Aqui não vai ser tabela menu, aqui é tabela frame. Vou colocar aqui entre aspas corpo, tá? Esse vai ser o tá aqui, corpo. Então esse aqui vai ser o corpo do meu site, tá? Copia, já está copiado, né? Copia aqui de novo e vou colar na minha última tabela aqui, ó. Tabela, ao invés de ser tabela menu, vai ser tabela rodapé, ok? Então, olha só, agora ficou bem mais fácil de entender. Começa o conteúdo, o meu body, eu coloquei um comentário dizendo que essa tabela aqui é a tabela do menu, ok? Depois eu coloquei assim, ó, essa tabela aqui é a tabela do corpo, é a tabela onde tem um frame, certo? E essa tabela aqui é a tabela do rodapé, ok? Feito essas três tabelas, o grande momento, F12, para a gente visualizar o código, para a gente visualizar a página. E voilá, tá aqui nosso site. Olha o que a gente fez. Essa imagem aqui, tá? Vou explicar para vocês. Vai estar lá no site também. É uma imagem em JPEG. Ela tem 770 pixels de largura por 230 pixels de altura. Por isso que eu coloquei aqui no código 770 pixels de largura, tá? Ela está dentro, essa imagem está onde? Dentro da tag, dentro da tabela menu. Vamos ver? Cadê essa imagem aqui, ó? Tarará, tarará, tá aqui, ó. Tá aqui. Por que que eu tenho tudo isso aqui? O que que significa todo esse código aqui que eu fiz? Esse código aqui, ele é o meu menu. Olha lá, ó. Tudo isso aqui, ele é o meu menuzinho. Tá aqui, ó. Menu home, empresa, produtos, serviços e contato. É tudo que está aqui dentro. Home, empresa, produtos, serviços e contato, ok? Que é um link, né? Isso aqui não é um link? É um link. Aqui, ó. Tudo isso aqui é um link. Que altura que eu coloquei o meu menu? O meu menu está na primeira linha dessa tabela, não tá? Quantas linhas eu tenho nessa tabela? Eu tenho uma linha, duas linhas. O meu menu está na primeira linha. Qual o tamanho que eu coloquei de altura? 30 pixels, tá? Então eu usei 30 pixels para fazer esse menu aqui. Aí eu coloquei uma outra linha com 230 pixels de altura, com a imagem que está dentro de images/empresa.jpg,
que vai estar lá dentro também do portal para você baixar. Mas você pode criar qualquer imagem com o Photoshop ou até com o Paint mesmo, que tenha 770 pixels de largura por 230 pixels de altura, ok? Continuando aqui, apareceu aqui, ó, arquivo não encontrado, tá? O Firefox não conseguiu localizar o seguinte arquivo: C2. Use DirectArt, documentos, portal de curso, tutoriais premium, HTML básico, home.html. Por que ele não conseguiu encontrar esse arquivo? Porque esse arquivo não existe, tá? Não existe. Aqui na estrutura do meu diretório, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a tabela, a aula 3, esse arquivo HTML, né? Aula 3 tab e frames, que foi o arquivo que eu criei, e eu tenho o arquivo aula 3 tabelas, né? Só que eu não tenho esse arquivo home.html. Então o que acontece? Ele não achou o arquivo mesmo, não vai achar, não tem como achar o arquivo. Vejam só, eu atribuí 770 pixels de largura para o centro da minha página. Vamos ver aqui no código para ver como é que tá. É a tabela corpo, né? Tabela frame corpo. Que tamanho tem essa tabela? 770 pixels de largura por 100% de altura. Por que 100% de altura? Porque eu quero que ele atribua a altura, quem atribua a altura seja o frame. Então o iframe tem 500 pixels de altura, ok? Perfeito. E 770 pixels de largura, tá? Com a mesma largura que ele tem aqui, a tabela tem. O que eu fiz nessa tabela? Eu abri a tabela, abri uma linha, coloquei o frame e fechei a linha e fechei a tabela. Só isso. Essa tabela aqui a gente só usou para isso, tá? Só usou para fazer essa parte aqui, ó, que fica entre o menu, entre a minha imagem do menu e você vai, quer ver, ó, deixa eu ver se eu veja aqui que ele tem um espacinho aqui, ó. Bem no cantinho você consegue visualizar que tem uma borda aqui, ó. Tá vendo? Tem um espacinho, que é aquele nosso cell spacing. Esse é o cara que vai dar o espaçamento da minha tabela, tá? E lá no finalzinho ficou o rodapé da minha página. Olha que legal. Coloquei mais um menu, repeti o menu e coloquei todos os direitos reservados. Quantas linhas tem aqui nesse rodapé? 2 linhas. Por quê? Uma é uma linha que tem o menu e a outra é a linha que tem todos os direitos reservados. Quer conferir? Vamos conferir. Tem uma tabela, que é a tabela rodapé, tá? Essa tabela tem 2 linhas, primeira linha e segunda linha. A primeira linha tem uma única coluna, que é onde tem o meu menu. Qual que foi a diferença do menu aqui embaixo, né, do rodapé, e o menu lá em cima? A diferença é que o menu aqui em cima eu dividi cada item de menu, o home, o empresa, o produto, o serviço e o contato, eu dividi em uma coluna diferente. Olha só, tá vendo aqui, ó, que tem essa separação aqui? Essa separação, né, do meu menu aqui em cima é porque significa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas, certo? E aqui embaixo eu não tenho colunas, eu fiz a separação em uma única coluna, tá? Por isso que eu coloquei esse símbolo aqui, ó. Esse que eu acabei de grifar aqui. Esse símbolo aqui eu coloquei justamente para fazer a separação do menu, sem precisar fazer em colunas diferentes. Tá legal? Bom, agora a grande sacada. Opa! Por que eu utilizei aqui o target no meu menu para o principal? Prestem atenção. O frame, o nome do frame, tá? Ele passa a ser o teu destino, ok? Então aqui eu coloquei o destino do meu menu principal. Ele vai puxar um frame que tenha o nome principal. Se eu trocar esse principal aqui para qualquer outra coisa e não trocar esse principal aqui, já era. Perdeu o teu... não vai abrir nada, tá legal? Não vai abrir nada. Você me pergunta, mas por que não abriu aqui? Porque a nossa página home.html não existe. Mas eu não coloquei aqui os sites
Vamos dar uma olhada, ó. Coloquei o site do Terra, o site do Onda, o site da Globo. Vamos clicar aqui para ver? Olha onde é que abriu o site do Terra. Dentro do meu frame. Por que ele abriu dentro do frame? Porque eu pedi para abrir dentro do frame. Olha aqui, ó. Eu coloquei um link com o target, o destino desse link é um frame chamado principal, que ele vai abrir aqui, frame principal, ok? Beleza. Tenho mais coisas aqui? Tenho produtos. O produtos é o site do Onda. Então ele entrou no site do Onda, carregou dentro do frame. O site de serviços é o site da Globo. Carregou o site da Globo dentro. Então, isso quer dizer que você pode carregar um site dentro do teu site? Pode sim, contanto que você mantenha os direitos autorais do site, obviamente. E agora tem um detalhe, o contato ficou o site do Google. Olha lá, ó. O site do Google tem um bloqueio, tá? O site do Google diz o seguinte: se for aberto, o próprio site do Google tem essa tecnologia. Se tentar abrir o site do Google em um frame, não permita. Ou seja, não abra site do Google dentro de frame. Gente, eu sei que foi um pouco corrido essa aula, tá? Mas ela é uma aula realmente extensa. Olha o tamanho do nosso código, tá legal? Ficou um código grandão aqui, tá? Ele é uma aula extensa mesmo, né? Vocês viram que a gente viu muita coisa dentro dessa aula, tá legal? Revisem, assistam a aula de novo, tá? Percam tempo realmente, invistam tempo realmente estudando essas aulas, porque elas são muito importantes, tá? A gente trabalhou aqui, ó, já fez o nosso primeiro site, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o site clicar aqui no link da empresa para abrir o site do Terra. A gente fez como se fosse o nosso primeiro site. Aqui dentro desse frame, tá? Se você, por exemplo, pegar e substituir home.html, você pode criar uma página chamada home.html. Nessa página home.html você cria uma tabela. Vamos fazer um teste? File new HTML, tá? Não vou nem indentar o código, vou direto aqui criar uma tabela. Vou criar uma table com o tamanho de 770 pixels, com o border 0, tá? E com a altura de 500 pixels, tá? Com o alinhamento não precisa. Alinhamento não precisa. O que mais que eu preciso aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui. Não, tá legal. Acho que aqui já deu pra... O vSpace vamos colocar pelo top também, tá? Vamos salvar ela como home.html no mesmo diretório que está o meu outro arquivo. Eu nem terminei de fazer aqui, já estava salvando. E vamos colocar aqui, ó, um background color nessa tabela. Coloca uma cor aí, um laranjado aqui, vou colocar. Ok? Coloquei um laranjado aqui. Não vou criar linhas e não... Ou vou criar? Não preciso. Deixa eu ver se vai precisar ou não. Fecho a tabela. Ó, só abrir uma tabela do tamanho 770 de largura, border 0, altura 500 e vSpace top, alinhar pelo top. Agora eu venho aqui na minha página e clico em Home. Tá lá. Tá aqui a minha Home. Aqui na minha Home, o que está abrindo aqui? Está abrindo a página home.html que eu acabei de criar. Acabei de criar essa página home.html, né? E está abrindo dentro desse frame aqui, ó. Opa, peguei o frame errado, tá aqui. O código errado tá aqui. Eu estou abrindo o home.html dentro do frame principal. O frame principal está aqui no meio. Tá nessa tabela que a gente criou no meio. Certo? Então, eu poderia criar uma página empresa.html e trocar aqui para empresa.html. Poderia criar uma página produtos.html e colocar aqui uma página produtos.html. Uma página servicos.html, não coloca cedilha, tá? Esquece o cedilha.
e abrir, criar uma página serviços.html, servicos.html e uma página contato.html. O que vai acontecer quando eu criar todas essas páginas? Elas vão abrir dentro do frame principal. Só isso. Simples assim. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Tá legal? Não deixe de mandar os seus elogios, ou as suas críticas, ou as suas sugestões, quando vocês acharem pertinentes, ok? Mais uma coisa também, para lembrar, nós vamos ter uma aula aí especial, né? Uma aula bônus, que vai ser uma aula só fazendo um formulário em HTML, ok? Nós vamos trabalhar com um formulário no HTML na próxima aula e fechamos então o nosso conteúdo de HTML. Gente, treinamento é essencial. Não tem como você lembrar de todos esses códigos e tudo isso aqui fazendo uma única vez. Então tem que treinar, tem que batalhar em cima desses códigos para conseguir realmente ficar expert. Bom, mais uma coisa que eu tenho para falar a gente já fez um site em HTML, mas ele não é feio. Mas ele é um site assim que não tem uma atração, uma atratividade muito grande, por exemplo, como o site do Terra, cheio de coisas e tal, cheio de links, estilos e tudo mais. Então eu peço para vocês, não deixem de assistir as aulas de HTML com CSS. Lá também nós temos um projeto semelhante a esse, tá? Nós temos um projeto bem bacana lá, semelhante a esse, só que com CSS, mesclando o CSS, e fica super bacana. Nós vamos fazer um site lá na aula de HTML e CSS, um site completão mesmo, um site bacana para vocês, ok? Gente, obrigado, valeu pela atenção de todos, um abraço e até a próxima.